Você tem 32 anos, está num bar com os amigos. Alguém solta uma piada sobre disfunção erétil de um homem mais velho. Talvez um tio, talvez um sogro de alguém, e todo mundo ri, inclusive você. Porque no fundo, você tem certeza de que isso só acontece com homem velho, com homem fora de forma, com homem casado há 30 anos com a mesma mulher, não com você. Eu vou te dizer uma coisa desconfortável. Se você tem 30, 32, 35 anos e ainda nunca pensou seriamente sobre o que está acontecendo dentro das suas artérias, dentro das suas células, no seu metabolismo, você não está livre da disfunção erétil. Você está em obras. A construção do seu problema já começou. Você só não enxergou o canteiro ainda. Disfunção erétil não cai do céu. Ela não acontece de repente. Ela é construída silenciosamente por escolhas que você acha pequenas e inofensivas. E quando ela aparece, geralmente, entre os 40 e os 50 anos, é só a versão visível de uma obra que vem sendo erguida há 15, 20 anos. Hoje, em 20 e poucos minutos, eu vou te explicar com fisiologia que você vai entender o que de fato faz uma ereção acontecer e o que está acontecendo no seu corpo agora que vai sabotar essa ereção lá na frente. Esse vídeo não é sobre remédio, é sobre canteiro de obras que você não está vendo. Eu sou o Dr. Helder Oliveira, médico urologista, atendo no Instituto Werther em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Na minha prática, eu vejo todos os dias homens chegando ao consultório por causa de uma falha que eles acham pontual. E quase sempre essa falha é a ponta de um iceberg que precisa ser olhado de cima a baixo. Esse vídeo é para você que quer entender esse iceberg. Então vamos lá. Quando um homem chega do consultório com queixa de disfunção erétil, ele já vem com um diagnóstico na cabeça. Quase sempre um ou dois. Doutor, acho que minha testosterona, ou doutor, acho que é coisa da minha cabeça. E aí ele me olha com expectativa, esperando que eu confirme uma das duas e prescreva alguma coisa rápida e ele vai embora. Eu vou te dizer onde está o erro. Esses dois diagnósticos, em geral, são minoritários. A testosterona baixa isolada é responsável por uma parcela bem menor das disfunções eréteis do que o homem imagina. E um psicólogo o psicológico puro, sem nenhum componente físico, é raro depois dos 35 anos. A causa número 1 de disfunção erétil no homem adulto é vascular. 50% ou mais das disfunções têm componente vascular como base. O que acontece é que, depois do primeiro episódio, entra um segundo elemento, o psicológico. O homem que falhou uma vez começa a entrar na próxima relação já esperando falhar. E essa expectativa ansiosa ativa o sistema simpático. E esse sistema libera adrenalina, e a adrenalina é o oposto do que a ereção precisa. A ereção precisa de parasimpático. Ela precisa de relaxamento, de sangue entrando. A ansiedade aciona o sistema oposto. E aí o homem entra num ciclo. A falha física inicial vira um gatilho psicológico. E o psicológico passa a piorar a falha física. Dizer que a disfunção erétil é só psicológica é como dizer que um carro que falha na partida é problema sempre do motorista. Pode ter influência, mas geralmente o motor também pode estar doente. E a outra coisa que eu preciso te dizer, e esse é o ponto que vai sustentar o resto desse vídeo, quando a disfunção é vascular, o pênis é só onde o sintoma aparece. A doença em si está acontecendo no seu corpo inteiro. As mesmas artérias doentes que estão falhando no pênis hoje vão falhar no seu coração daqui a alguns anos. A disfunção erétil é estatisticamente um aviso precoce de infarto que aparece em média de 3 a 5 anos antes do evento. Isso é literatura consolidada. Isso é ciência. E isso, infelizmente, quase nenhum médico explica direito
ao paciente. Para você entender por que a ereção falha, eu preciso te explicar de uma forma simples como que ela funciona. E aqui vai uma informação que talvez te surpreenda. Ereção não é um evento muscular. Ereção é um evento hidráulico. Dentro do seu pênis existem duas estruturas chamadas corpos cavernosos. Pensa neles como duas esponjas alongadas, cheias de pequenos espaços vazios. No estado normal, flácido, esses espaços estão fechados, contraídos e pouquíssimo sangue está ali dentro. Quando você é estimulado sexualmente, acontece uma cascata elegante. O cérebro envia um sinal por nervos específicos, os nervos cavernosos. Esses nervos, ao chegarem no pênis, liberam uma molécula minúscula chamada óxido nítrico. Decora esse nome, óxido nítrico. Ele vai ser o protagonista de quase tudo do que eu vou te contar daqui para frente. O óxido nítrico age na musculatura lisa que está em volta dos vasos do corpo cavernoso. Ele faz essa musculatura relaxar. Quando ele relaxa, as artérias se abrem e o sangue entra com força e os espaços esponjosos se enchem. À medida que se enchem, o próprio volume de sangue vai comprimir veias contra a camada externa rígida do pênis, uma estrutura chamada túnica albugínea. As veias se fecham mecanicamente. O sangue fica preso e você tem uma ereção. Ereção é, em essência, um sangue que entra com pressa e não consegue sair. Quando alguma dessas três etapas falha, sinal nervoso, sangue entrando, sangue ficando preso, a ereção falha. Repara, para ter uma ereção, você precisa que esses três sistemas estejam funcionando perfeitamente e em sincronia. O sistema nervoso, que envia o sinal, o sistema vascular, que entrega o sangue, e o sistema hormonal, que prepara o cérebro e os tecidos para responder. Falha em qualquer um desses três e a função literalmente desmorona. E o que mais falha na vasta maioria dos homens modernos é o segundo, o sistema vascular. E o componente desse sistema vascular que mais falha tem um nome que, infelizmente, quase nenhum homem conhece: o endotélio. O endotélio é uma camada de células com uma espessura de uma única célula, que reveste o lado de dentro de absolutamente todos os vasos sanguíneos do seu corpo, da maior artéria, a aorta, até o menor capilar. Se você juntasse todo o endotélio do seu corpo numa única superfície plana, daria aproximadamente o tamanho de uma quadra de tênis. Por muito tempo, a medicina achou que o endotélio era só uma tinta, um revestimento passivo. Hoje, a gente sabe que o endotélio é, na verdade, o maior órgão endócrino do seu corpo. Ele não é uma parede inerte, ele é um tecido vivo, ativo, que produz sinalizadores químicos o tempo todo, controlando vasodilatação, vasoconstrição, coagulação, inflamação, permeabilidade. Ele decide se o sangue entra com que força e por quanto tempo. E uma das principais funções desse endotélio é exatamente produzir aquele óxido nítrico que eu te falei agora há pouco. Quando o sangue passa pelo vaso, o atrito do sangue contra a parede ativa as células endoteliais e eles liberam óxido nítrico. O óxido nítrico relaxa o vaso. O vaso relaxado permite mais sangue passando. E mais sangue passando ativa mais ainda o endotélio. É um sistema biologicamente perfeito, quando ele está saudável, é claro. Agora, pensa no pênis. As artérias que entregam sangue ao corpo cavernoso são anatomicamente das menores e das mais finas do corpo. Elas têm 1 ou 2 milímetros de diâmetro. As artérias coronárias do coração têm 3 a 4 milímetros. As carótidas do pescoço têm 5 a 7 milímetros. Por uma questão de simples física, qualquer doença que afete o endotélio vai aparecer primeiro nos vasos menores. E quem que é o menor? Me diz aí. O pênis. O pênis
é o canário da mina de carvão do sistema vascular masculino. Quando ele começa a falhar, o coração já está avisando, só não está gritando ainda. Endotélio doente significa pouco óxido nítrico. Pouco óxido nítrico significa vasodilatação ruim. E vasodilatação ruim significa pouco sangue entrando no corpo cavernoso. E pouco sangue entrando significa, na prática, a ereção que vem fraca, que vem incompleta ou que vem e não se sustenta. Então, a próxima pergunta importante é: o que machuca o endotélio? E a resposta é o que vai conectar tudo o que vem a seguir. 3 grandes inimigos do endotélio são doenças que o homem, em geral, não percebe, não sentem e não trata. Inflamação crônica subclínica, hiperglicemia ao longo do tempo e hipertensão arterial. Mas vamos por parte. Quando você ouve a palavra inflamação, você pensa em quê? Um torcicolo? Uma entorse de tornozelo? Em garganta dolorida? Em algo que dói, que incha e que esquenta, não é? Esse é um tipo de inflamação, a inflamação aguda, que serve para curar. Existe outra inflamação completamente diferente, que é a que mais prejudica o homem moderno. É a inflamação crônica subclínica. Subclínica significa ela não dói, não incha e não esquenta. Você não sente, mas ela está lá queimando lentamente todos os dias, por anos. Essa inflamação silenciosa nasce principalmente da gordura visceral. Aquela gordura que circula entre os órgãos, que se acumula na cintura. Ela não é gordura inerte, ela é um tecido endócrino ativo, que libera todos os tecidos, moléculas inflamatórias chamadas citocinas, algumas que têm o nome que talvez você até tenha ouvido, e TNF, TNF-alfa, interleucina 6. Essas moléculas viajam pela corrente sanguínea e onde elas chegam, elas fazem dano. E onde elas chegam de forma mais devastadora é exatamente no endotélio. Elas atrapalham a produção de óxido nítrico. Elas aumentam o estresse oxidativo, aquele estresse que destrói o pouco óxido nítrico que ainda é produzido. Elas aumentam a produção de moléculas vasoconstritoras, o oposto do que você quer. E elas fazem o endotélio ficar pegajoso, favorecendo o início da placa aterosclerótica. Você não sente nada disso, não dói, não incha, mas existe um exame de sangue simples, baratíssimo, que mostra essa inflamação. A proteína C reativa de alta sensibilidade, ou PCR ultrassensível. Quando ela está acima de 1 em miligrama por litro, você tem inflamação subclínica em curso. Acima de 3 é alto risco. E esse exame quase nunca é pedido nos check-ups tradicionais. E o que alimenta essa inflamação? Quase tudo do estilo de vida moderno. Excesso de ultraprocessado, excesso de óleo vegetal, de industrializado, sedentarismo, sono ruim, estresse crônico, tabagismo, uso excessivo de álcool. Cada uma dessas coisas isoladamente parece pequena. Combinadas, todos os dias, por anos, elas constroem um cenário de inflamação permanente, que destrói o endotélio em câmera lenta. Inflamação crônica é o cupim do endotélio. Você não vê, mas quando você precisa da estrutura, ela já está oca já. E não para no endotélio. A mesma inflamação crônica também é a que sabota a produção de testosterona. Citocinas inflamatórias agem no testículo e no eixo hipotálamo-hipófise, suprimindo tanto o sinal hormonal quanto a resposta. Então, o homem inflamado, silenciosamente, está perdendo testosterona, perdendo função endotelial, perdendo capacidade de ereção. Tudo ao mesmo tempo, sem sentir um sintoma sequer, até o dia em que a coisa desaba. No próximo capítulo, e também subestimado, a neuropatia diabética. Você provavelmente já ouviu falar de neuropatia no pé do diabético. Aquele paciente que perde sensibilidade na ponta do pé, que machuca e não percebe, mas o que pouca gente sabe é que os mesmos nervos estão para o pé, anatomicamente parecidos, finos, sensíveis, autonômicos, são os nervos que controlam a ereção. Os nervos cavernosos do pênis
são extraordinariamente delicados. Pequenos, pouco mielinizados, vulneráveis, e eles são especialmente sensíveis a um tipo de agressão muito específico, a glicemia cronicamente elevada. Quando a glicose no sangue está cronicamente elevada, e é aqui que eu preciso enfatizar, cronicamente, não em um dia ou outro, claro. Ela inicia processos químicos que machucam o nervo de várias formas. Ela ativa uma via metabólica que produz substâncias tóxicas dentro da própria fibra nervosa. Ela agride os vasos minúsculos que nutrem o nervo, criando isquemia local. Ela se cola a proteínas estruturais e cria moléculas chamadas produtos finais de glicação avançada. Uma sopa química que endurece e enfraquece tudo onde se deposita. E o resultado é uma neuropatia que se instala silenciosamente ao longo de anos. Quando o homem percebe, o sinal nervoso que deveriam ativar a ereção já não chega como deveria, mesmo se o endotélio respondesse. E, em geral, nesse paciente, ele também já não responde. O pedido inicial vem fraco. É como se o cérebro mandasse mensagem por um cabo que está lentamente se desgastando. E aqui está o que mais me incomoda como médico. Esse processo frequentemente começa anos antes da diabetes ser diagnosticada. Aquele homem com glicemia em jejum no limite superior, com hemoglobina glicada em 5,8 e 6, com insulina em jejum alta, com um Roma índice já alterado, esse homem que ainda não tem diabetes no laudo, já está sofrendo lentamente dano neuropático que pode ser, em parte, irreversível. Neuropatia diabética não espera o diagnóstico de diabetes para começar. E quando ela se instala no nervo cavernoso, voltar atrás é difícil. Agora, eu quero juntar tudo que eu te expliquei e te mostrar como que isso se traduz na sua vida hoje. Aos 30, aos 33, aos 36 anos. Porque essa é a idade em que a obra está sendo erguida. É a idade em que o problema ainda é completamente irreversível se o homem souber. Pensa nos seus hábitos da última semana. A pizza congelada na sexta, o hambúrguer no domingo, as 3 cervejas com os amigos, as 5 horas de sono na noite que tinha aquela entrega de projeto, às 15 horas sentado em frente a um computador, o almoço apressado no fast food, a hora extra que cancelou a academia. Cada uma dessas coisas isolada parece completamente inofensiva. E o problema é que elas acontecem juntas todos os dias, durante uma década inteira. E é exatamente isso que constrói a disfunção erétil. Tijolo por tijolo. Cada refeição ultraprocessada coloca um tijolo na inflamação. Cada noite mal dormida coloca um tijolo de cortisol elevado. Cada copo de cerveja a mais coloca um tijolo de dano hepático e hormonal. Cada hora a mais sentado coloca um tijolo de resistência insulínica. E essa parede vai subindo em silêncio durante uns 10 ou 15 anos. Você não sente nada enquanto ela é construída. Mas um dia a parede está pronta. E quando ela está pronta, você precisa demolir muita coisa para funcionar de novo. Eu vejo isso no consultório todas as semanas. Homens de 45, de 48 anos chegam assustados com a falha. Diz que apareceu de repente, não apareceu de repente, apareceu agora, mas foi construída desde os 30. A boa notícia é que mesmo nesse estágio, em geral, é possível melhorar muito. Em alguns casos, recuperar plenamente. A má notícia é que quanto mais tempo a obra ficou erguida sem intervenção, mais difícil é o retrocesso. Especialmente o componente neuropático, que frequentemente não volta totalmente. Você não pega a disfunção erétil aos 45, você constrói disfunção erétil dos 30 aos 45. E é por isso
que esse vídeo é principalmente para o homem que ainda está em obras. Agora você entende por que, quando um homem chega no meu consultório com queixa de disfunção erétil, eu não me contento só em pedir a testosterona? Pedir só testosterona para esse paciente seria como olhar uma única peça de um quebra-cabeça que tem 30 peças. Eu vou te mostrar rapidamente o que de fato precisa ser investigado e por quê. Primeiro, sim, testosterona total e livre, junto com SHBG, estradiol, hormônio luteinizante, FSH e prolactina. Não para diagnosticar hipogonadismo isoladamente, mas para entender o eixo hormonal inteiro daquele homem. Segundo e fundamental, o painel metabólico completo. Glicemia em jejum, hemoglobina glicada, insulina em jejum, índice de Roma. Eu preciso saber se aquele homem ele está caminhando para neuropatia diabética antes dela estar instalada. Eu preciso saber se a hiperinsulinemia já está sabotando o endotélio dele. Glicemia normal isolada não me responde isso. E eu já te expliquei aqui. Terceiro, lipidograma completo. Idealmente, com apolipoproteína B, em alguns casos selecionados, lipoproteína A, porque a aterosclerose começa em vasos pequenos e o vaso peniano é o menor de todos. Conhecer o perfil lipídico real desse paciente é mapear o futuro vascular dele. Quarto, marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo. Proteína C reativa ultrassensível, ferritina, contagem de leucócitos, plaquetas, vitamina D. A ferritina, em particular, é muito mais do que um marcador de ferro. E, em valores muito altos, ela sinaliza inflamação sistêmica e estresse oxidativo endotelial. E, em seguida, vem os exames funcionais. E é aqui onde a investigação se completa de verdade. O Doppler peniano é o exame que avalia especialmente o fluxo sanguíneo das artérias do pênis durante a ereção induzida. Ele mede a velocidade do sangue entrando, mede se há refluxo venoso e dá um diagnóstico vascular específico no órgão. É o exame mais direto que existe para confirmar se a falha é vascular e qual é o componente, arterial, venoso ou até mesmo misto. O arteriograph, que eu tenho usado de forma regular, mede a rigidez das artérias, que me devolve a idade vascular do paciente. Lembra do que eu te falei, que o pênis é o canário da mina? O arteriograph me mostra quão antiga, biologicamente, está a mina inteira do paciente, o sistema vascular como um todo. É a foto sistêmica que conversa com o Doppler peniano, que é a foto local. E a ergospirometria me dá o VO2 máximo do paciente, que é talvez o melhor preditor isolado de mortalidade cardiovascular que existe. Ele mede na prática quão eficiente o sistema cardiovascular do paciente está em entregar oxigênio aos tecidos sob esforço. E essa eficiência conversa diretamente com a saúde do endotélio dele. Olha por que eu peço tudo isso. Disfunção erétil em homem moderno raramente é uma coisa só. Geralmente é um cruzamento de hormônio, endotélio, metabolismo, neurônio, inflamação e sistema vascular sistêmico. Atender esse homem com um único exame, um único diagnóstico e um único comprimido azul, na minha visão, é insuficiente. Ele merece mais. Ele precisa entender o canteiro inteiro de obras dele. E é exatamente esse mapeamento profundo que aqui no Instituto Werther, em Tangará da Serra, eu venho construindo um protocolo de investigação para quem chega com queixa de disfunção. Não é para resolver a falha de hoje, é para impedir a falha das próximas 2 décadas. Tratar disfunção erétil sem investigar a fundo é apagar incêndio com um cano de gás aberto. Pode dar certo no curto prazo, mas vai dar errado no longo. Eu quero que você saia desse vídeo com uma única ideia ressoando na sua cabeça. A sua ereção é um termômetro. Quando ela começa a falhar, ela não está falando do seu pênis. Ela está falando do seu corpo inteiro. Ela está te avisando que alguma coisa lá atrás
no metabolismo, no endotélio, no nervo, nos hormônios, começou a se deteriorar. E na maioria dos casos, esse aviso vem cedo o suficiente para que você ainda possa fazer alguma coisa. Se você é homem entre 25 e 40 anos, esse vídeo foi feito principalmente para você. Você ainda tem uma janela rara. Cada ano que você passa cuidando agora, com seu metabolismo ainda flexível, com seu endotélio ainda íntegro, com seus nervos ainda saudáveis, é uma década de vida sexual e vascular que você está garantindo lá na frente. Se você é um homem acima dos 40 e a falha já começou, a notícia é menos confortável, mas ainda é positiva. O processo é modificável. O caminho exige investigação a fundo, intervenção estruturada e, em alguns casos, terapia farmacológica. Só que terapia farmacológica individualizada. Mas se mexer agora, ainda muda muita coisa. Se esse vídeo fez sentido para você, faz 3 coisas. Primeiro, deixa um like. Esse conteúdo precisa chegar em homem que ainda tem tempo de mudar a história dele. Segundo, comenta aqui embaixo qual desses pontos mais te impactou: endotélio, inflamação, neuropatia, tijolo por tijolo, investigação completa. Eu leio e os próximos vídeos saem das suas perguntas. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui a gente vai aprofundar cada uma dessas peças do quebra-cabeça. A sua ereção é o termômetro mais honesto que o seu corpo tem. Aprenda a ouvir antes que ele comece a gritar.